como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão ligadinhos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Vocês são todos muito bem-vindos. Eu me chamo Álvaro Silva. Estamos aqui para falar aí do nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Desse nosso gigantesco, legítimo, verdadeiro clube do povo que luta contra tudo e contra todos a favor da inclusão social e contra o racismo. Isso mesmo, aqui é Vasco. Meus amigos e minhas amigas, uma ótima tarde para cada um de vocês, uma ótima quinta-feira, um casaca no coração de cada um, que Deus possa nos abençoar. Já de antemão, você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, vai ajudar bastante aí. E é o seguinte, Álvaro Silva, eu aqui, ó, tô fazendo a campanha que é o desafio do Pix, tá, gente? Ó, você doando a partir de R$1, segue a chave Pix aqui no rodapé da tela, alvarovascaíno588@gmail.com, Banco BMG. Você digitou isso aí lá na chave Pix e fez aqui um depósito com no mínimo de R$1 aqui pro Vascaíno desde sempre. Você vai lá no comentário do vídeo, tá? E vai colocar, olha Álvaro, eu sou fulano, né, que fez o Pix. Olha Álvaro, eu sou fulano que fez o Pix. E manda a sua pergunta, o seu comentário, que eu vou falar aqui no próximo vídeo. Vou responder a sua pergunta aqui com o maior carinho, então não fique de fora dessa e participe do desafio do Pix. E outra coisa, rapidinho, sem muita falação, segue aí a vinheta da patrocinadora parceira oficial do nosso canal Vascaíno desde sempre, a Estrela Bet. Eu não sou o Silvio Santos, mas eu tô falando. Olha o aviãozinho! Venha se divertir no Aviator da Estrela Bet. Tô te esperando, hein? Rapaz, ó, e tem aviãozinho pra tudo, passando pra tudo quanto é lado aqui, parece até um aeroporto, é tanto aviãozinho que vem passando pra cá, vai passando pra lá. É o seguinte, gente, faz lá o seu cadastro, eu vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo, você vai entrar nesse link, tá escrito Estrela Bet Partners /Vascaíno desde sempre, é o link aqui do nosso canal, você vai fazer o seu cadastro e a Estrela Bet vai dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá, gente? Então, se você colocar R$20, vai virar 40, se você colocar 50, vira 100, e assim sucessivamente. Entra lá, tá rolando várias promoções, Black Friday aí, várias promoções aí da Estrela Bet nessa semana. Bora lá então, agora começar a falar do nosso Vascão. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas, o nosso Vasco entrou em campo ontem à noite, como vocês já sabem, para enfrentar a equipe de lá de Belo Horizonte, conhecida como Cruzeiro, e a partida a qual foi disputada de portões fechados no estádio do Mineirão, o Cruzeiro a qual cumpre suspensão do STJD após briga na Arena Capanema, no estado no Paraná, até travei aqui, né? Enfim, fato é que o nosso time aí entrou aí com força máxima diante da equipe do Cruzeiro. Como você já pode acompanhar a arte na tela, a escalação do nosso time. A gente começou aí com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, isso mesmo, gente. Puma Rodrigues substituiu o Paulo Henrique, que estava suspenso. Paulo Henrique já deve voltar contra o Atlético Paranaense, mas daqui a pouco eu vou falar disso. Dupla de zaga foi formada por Maicon, Guerre Medel, Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes no meio campo, Rossi caindo pelo lado direito do ataque, Gabriel Peck pelo lado esquerdo do ataque e centralizado ali o nosso centroavante El Pirata Pablo Berretti. Então essa foi a escalação inicial do nosso time. O nosso Vasco começou bem a partida. O Puma Rodrigues, Pumita, hein, ó, nunca critiquei, hein. Nunca critiquei, meteu-lhe um golaço. É bem verdade também que o zagueiro do Cruzeiro ajudou. A bola deu um chapéu nele, o camarada lá errou totalmente o tempo da bola. A bola encobriu o zagueiro do Cruzeiro. Pumita não tem nada que ver com isso. Ajeitou, pegou de peito de pé nela com força total. Ela subiu um pouquinho e desceu. Golaço mesmo, né? Gol de placa. Abrindo o placar para o nosso Vascão, como você já pode acompanhar o gol aí, né, no seu monitor, na sua tela. Foi um belíssimo gol, vale a pena ver e rever, né? Porque foi sim
um golaço do nosso lateral direito, Puma Rodrigues. Estava tudo se desenhando para a gente terminar o primeiro tempo, a primeira etapa à frente no placar. O Cruzeiro não vinha buscando tanto o ataque, não vinha desenhando uma grande partida. É bem verdade que nem o Vasco, mas até o momento o nosso Vasco tinha ali, né, a atitude na partida, a atitude nas ações na partida. O Vasco dava a entender que iria tomar conta do jogo. Porém, todavia, entretanto, vocês estão vendo essa foto aí? Exatamente, após esse lance, onde o meio-campo do Vasco ficou todo para trás, ficaram olhando, né, assistindo ao jogador do Cruzeiro carregar quase meio-campo a bola no campo de defesa do Vasco, no caso no campo de ataque do Cruzeiro. Ele carregou pela intermediária, carregou, levantou a cabeça, apontou, atirou, desviou no Medel e entrou. Gol do Cruzeiro, aí acabaram empatando a partida, 1-1, né? Aí quando parecia que o Vasco estava se encaixando de novo na partida, um lançamento bem duvidoso, bem polêmico ali pro Matheus Vital, que ele matou a bola no limite do ombro aqui, quase no antebraço, mas foi no limite do ombro, não foi no braço. O nosso Búfalo Rossi acabou ali dando sorte pro azar, né? Foi tentar disputar a bola ali, acabou abrindo os dois bração dentro da área, a bola resvalou no braço dele. Aí vocês já sabem, né? Todos vocês já sabem, o VAR chamou e aí o cidadão foi lá e deu pênalti para o Cruzeiro. Só vale aqui um parêntese, vale ressaltar que Álvaro Silva tem quase certeza, eu tenho quase certeza que se fosse o mesmo lance a favor do Vasco, o VAR talvez nem chamaria, tá? Sinceramente, eu sou bem sincero, esse camarada que estava na cabine do VAR ontem é o mesmo camarada que estava lá na cabine do Allianz Parque, naquele gol envolvendo o Paulinho. Então assim, paciência. Mas aí o Rossi também deu bobeira. Enfim, acabou o primeiro tempo, 2-1 para o Cruzeiro. O nosso Vasco voltou aí para a segunda etapa com o mesmo time que iniciou a partida, né? Aí é o seguinte, Pablo Verratti teve gol anulado no primeiro tempo, teve gol anulado no segundo tempo. Na verdade, Pablo Verratti teve 3 gols anulados na partida de ontem, ou seja, ontem o Vasco meteu 5 para valer somente 2, né, gente? Aí é o seguinte, entraram no Vasco Dimitri Payet, Jair, Sebastião e Léo. Gente do céu, o Sebastião Ferreira, hein? Que fase, já diria o narrador, Sebastião Ferreira. Ele perdeu um gol. Meus amigos e minhas amigas, o Vasco correu atrás e buscou o empate. Como vocês já podem ver, nosso Vascão, após a cobrança de escanteio, a gente buscou o empate. O jogo estava muito quente, Paulo Autuori discutindo muito com o Búfalo Rossi no primeiro tempo, Rossi discutindo com alguns jogadores do Cruzeiro também no segundo tempo. Fato é que aos 40 minutos da segunda etapa, após um bate-boca bastante forte ali nos bancos de reservas, Rossi, que já tinha saído de campo, já tinha sido substituído, acabou levando o cartão vermelho, né, gente? Aí, para piorar a situação, o Voaden foi lá na súmula da partida e errou. Colocou que era o Gabriel Peck. É isso mesmo, Gabriel Forte Chaves, né? Que é o Gabriel Peck, tava no banco e xingou um palavrão feio ainda. Só que o cara é totalmente contraditório, porque o Peck tava dentro de campo, inclusive fez o gol de empate do Vasco. O Peck que não tava no banco, né? Enfim, isso aí é um erro aí crasso da CBF, que será corrigido, porque o cartão não foi pro Peck, foi pro Rossi, né? A súmula vai ser corrigida, mas a gente vê aí o nível, né, de concentração, o nível da qualidade da arbitragem do nosso futebol brasileiro. Aí pra gente tá aí encerrando, teve aí um outro gol que foi anulado, um lance muito ajustado, né? Uma galera que estava assistindo o jogo junto comigo dividiu a galera, as opiniões, alguns falaram que estava impedido, outros falaram que não. Eu acho que mais uma vez a gente fica aí na mão dessa meia dúzia aí de pandola, essa meia dúzia de patetas que ficam dentro da cabine do VAR. Porque aí eles fazem o que eles querem, eles traçam a linha partindo de ponto X, Y, Z, de qualquer ponto que eles querem pegar para partir, eles traçam a linha ali e fica sempre uma coisa inconclusiva. Ou seja, hoje no futebol brasileiro, o VAR, que era justamente para minimizar, para a gente não falar e acabar, né, com as polêmicas, ele foi criado para minimizar as polêmicas, acabar a dúvida. Ele foi criado justamente para tirar a dúvida, seria o tira-teima, né, para tirar a dúvida, né? E na verdade hoje a gente vê ao contrário acontecendo aqui no futebol brasileiro.
todo lance que o VAR entra, a grande maioria deles esmagadora, é sempre para causar problema e causar polêmica e mais dúvidas que a gente já tinha antes do VAR ser acionado. Então tá tudo errado, né? Não tô dizendo que o Vasco ontem não ganhou por conta do VAR, ou que o Cruzeiro virou a partir do primeiro tempo por conta do VAR, ou porque o Vasco podia ter ganho e não ganhou porque foi garfado. Não acredito que foi bem por aí. Só que eu acredito que faltou transparência. Essas câmeras são muito fracas. A CBF é muito pobre, né? Ô federação ridícula essa CBF. Não tem nem capacidade de comprar aí, sei lá, são aí, vamos botar aí, são 20 times, 20 estádios. Vamos botar que você compre aí, sei lá, 6 câmeras para cada estádio. Você coloca uma câmera de cada lado do campo. Uma aqui perto do escanteio, outra no meio campo e outra lá no escanteio. Isso de um lado e a outra do outro lado. Não é possível que a CBF não consiga instalar 6 câmeras em cada estádio para conseguir ter justamente a visão perfeita, assim como é na Premier League. É uma vergonha. Aí ficam sempre dependendo da imagem gerada pela transmissão da TV Globinho, do Premier, do Sport TV e piriri e parará. São sempre imagens inconclusivas, porque o ângulo ao qual é colocado essas câmeras fica muito difícil, ainda mais quando se trata de impedimento milimétrico, que foi o caso ontem do jogo do Vasco, ali que seria o gol da virada. Realmente eu acho que o atleta estava um pouquinho à frente sim, só que ficou meio inconclusivo, porque a posição que fica a gente não consegue ter certeza, porque se o cara pega aquela linha e bate um pouquinho pro lado, já dá a entender que não está impedido. Então eu acho que tem que evoluir muito, muito nesse quesito. Mas dito isso, eu acho que o Vasco não foi covarde, o Vasco jogou bem. Tudo bem que o nosso time, a nossa defesa cochilou, né? Vou até colocar de novo a foto aí para vocês verem. A nossa defesa cochilando aí no primeiro gol do Cruzeiro, que na minha opinião, eu acho que se a gente vira o primeiro tempo ganhando de 1 a 0, eu acho que a gente tinha tudo para ter ganho essa partida. E esse gol aí acabou botando o Cruzeiro vivo mais uma vez aí na partida e no campeonato, né? Também vale dizer isso aí, mas eu tenho que ressaltar também, eu gostei de ver a maneira a qual o Vasco reagiu ontem à partida, né? A primeira vez que a gente vê o Vasco reagindo numa partida, começa ganhando, leva a virada, buscou empate, chegou a virar o jogo, né? Uma pena que não valeu o gol, mas eu gostei de ver os nossos atletas ontem. Tivemos erros, tivemos coisas que não agradou, tivemos atitudes dentro de campo que a gente não gostaria, tivemos escolhas erradas, tivemos substituições que não surtiram tanto efeito, né? Uma série de coisas, mas acredito sim que a gente tá no caminho certo sim, e olha só, o nosso elenco tá de parabéns, daqui a pouco eu vou falar mais dessa situação. Agora é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, ontem o Fluminense enfrentou o São Paulo no Maracanã e venceu pelo placar magrinho, placar mínimo de 1 a 0, resultado aí que envolve, né, querendo ou não, um pouco ali da briga por vaga, no caso, pela Sul-Americana, melhor dizendo. E é o seguinte, no dia de hoje, nessa quinta-feira, teremos aí Fortaleza e Botafogo, partida atrasada, né? E Flamengo Red Bull Bragantino no Maracanã. Diga-se de passagem, né, que vai ser a terceira partida consecutiva no Maracanã em 3 dias. Isso mesmo, né, gente? A seleção brasileira jogou na terça contra a Argentina. Ontem, quarta-feira, Fluminense jogou contra o São Paulo. E hoje, o Mulambo vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Então são 3 dias, 3 jogos no Maracanã. Aí o gramado aguenta, aí o gramado aceita, aí teve tratamento pro gramado, aí não teve problema. Por que não falaram não pra dona CBF, pro jogo do Brasil e Argentina? Ou por que não falaram não, ou pro Fluminense ou pro Flamengo? Porque a duplinha Patati e Patatá acha que o Maracanã é deles, né? Infelizmente, né? São tão paias, são tão ridículos esses dois times aí. Podem ter torcida, podem ter título, podem estar com dinheiro, mas não tem estádio e querem se apossar de um bem público. É quando o Vasco quer jogar no Maracanã, nunca tem como, né? Então assim, ó, mais uma vez, ó, rachando a cara, vai o troféu joinha aí pra dupla, né? Patati e Patatá aqui do estado do Rio de Janeiro, Fluminensezinho e Mulambo da Gávea. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, brincadeiras à parte, né, explanações à parte, bora colocar uma outra arte na tela que eu vou mostrar para vocês como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após as partidas de ontem, né, gente? E hoje temos mais 2 partidas. É o seguinte, o Palmeiras continua líder da competição com 62 pontos, o Botafogo vem logo atrás, é o segundo colocado com 60. Como eu falei, o Botafogo enfrenta o Fortaleza hoje, o Fortaleza 8 partidas sem vencer, o Botafogo muito pressionado, precisando reencontrar o caminho da vitória para voltar a sonhar com o título. Então se o Botafogo vence essa partida atrasada, ele passa o Palmeiras aí e volta, né, a sonhar pelo título. Aí o Grêmio é o terceiro colocado com 59 pontos, Bragantino é o quarto colocado com 59 também, Atlético Mineiro é o quinto com 57 e o Urubu é o sexto colocado também com 57 pontos. Ou seja, hoje o Mulambo pega
o Red Bull Bragantino aqui no Rio. Se o Urubu vencer, ele vai a 60, igual o Botafogo, e entra na briga pelo título. Se o Red Bull Bragantino vencer o Mulambo, ele vai a 62 pontos, iguala aí o Palmeiras e começa então a ficar mais perto do título, tirando aí o Flamengo da jogada. Então vamos torcer, na minha humilde opinião, né? Vamos torcer aí pro Bragantino vencer, né? Ou o empate, né? O Urubu não pode vencer esse jogo aí. Agora é o seguinte, o Atlético Paranaense fechando aí, né? No caso o Mulambo é o último time que fecha a zona de classificação da Libertadores. O Atlético Paranaense é o 7º colocado com 51 pontos. O Fluminense, por isso que eu acredito, gente, que o nosso Vasco tem chance de ganhar do Atlético Paranaense, sim. É mais difícil, é mais encardido jogar contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, Porém, todavia, entretanto, são 6 pontos que separam eles do Mulambo, né? Então, assim, eu acho que é difícil eles chegarem na Libertadores. Eu acho que só depende do Vasco. Eu acho que se o Vasco se portar bem, como se portou no segundo tempo contra o Cruzeiro, a gente tem tudo aí para buscar um pontinho, pelo menos, lá em Curitiba. Agora é o seguinte, o Fluminense é o 8º colocado com 50 pontos, o Cuiabá é o 9º com 47, o 10º é o São Paulo com 46, o Corinthians é o 11º com 44 e o 12º é o Fortaleza com 43, fechando, né, a zona de classificação para a Sul-Americana. Então, gente, é mais importante ainda hoje o Botafogo ganhar, que se o Botafogo ganhar, o Fortaleza continua estacionado e a gente ainda pode continuar, quem sabe, né, sonhando com uma vaguinha aí na Sul-Americana. O 13º colocado, também com 43 pontos, é o Internacional, já fora da zona de classificação para a Sul-Americana. O Santos é o 14º com 42 pontos. O nosso clube de regatas Vasco da Gama é o 15º com 41 pontos conquistados. O Cruzeiro vem logo atrás, 16º colocado também com 41, critério de desempate que deixa o nosso Vasco acima na tabela, é uma vitória a mais que nós temos hoje, né, em relação à equipe de Belo Horizonte, abrindo a zona do rebaixamento, a zona da degola, muito conhecida como Z4, né, a zona do pesadelo. 17º colocado, o Bahia, com 38 pontos. O Goiás é o 18º com 35, o 19º é o Curitiba com 29 e o América Mineiro, o lanterna já rebaixado, com 21 pontos conquistados. Então, meus amigos, a nossa missão agora na próxima rodada é secador ligado. Já pegando o gancho, vamos trocar a arte aí. É o seguinte, vou falar para vocês aqui, a rodada se inicia nessa próxima sexta-feira, muito conhecida como amanhã, né? É a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ela terá abertura com a partida entre Corinthians, lá na Neoquímica Arena, tá, gente? Corinthians e Bahia. Então, seria interessante aí, um empate, né? Pra gente seria o melhor resultado, seria um empate, que aí nem o Bahia encosta na gente, nem o Corinthians se distancia da gente, né? Mas, por outro lado, se alguém tiver que vencer, que seja, né, a equipe de São Paulo. Não gosto, eu tenho ranço do Corinthians, não gosto do Corinthians, não gosto de falar isso, mas o Bahia não pode ganhar, porque senão vai igualar o nosso Vasco aí, e aí a briga pelo rebaixamento, né, vai se tornar um pesadelo de novo. Então, a primeira partida é essa aí, Corinthians e Bahia, amanhã, 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. O nosso Vascão volta a campo, inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre isso, volta a campo contra o Atlético Paranaense, também no sábado, lá no Paraná, em Curitiba, 7h30 da noite. O Fluminense recebe aqui no Rio de Janeiro a equipe do Curitiba no sábado também, às 9 horas da noite, fechando as partidas desse sabadão. Aí no domingo, o Atlético Mineiro recebe lá na Arena MRV o Grêmio, nessa briga aí pela Libertadores, /título, né? Domingão, 4 horas da tarde. O Botafogo recebe aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, conhecido como Engenhão ou Tapetinho para o torcedor botafoguense, recebe a equipe do Santos, domingão, 4 horas da tarde, jogo importantíssimo também para nós aqui da parte de baixo da tabela. Então é o seguinte, hoje o torcedor do Vasco vai torcer para o Botafogo e no domingo também, né? Porque o Botafogo pega o Fortaleza hoje e pega o Santos no domingo. O América Mineiro recebe o Flamengo lá em Belo Horizonte, na Arena Independência, no domingo às 6h30 da tarde. O São Paulo enfrenta o Cuiabá no Morumbi, domingo, 6h30 da tarde também. O Internacional de Porto Alegre, jogando lá na sua casa, na Arena Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, recebe o Red Bull Bragantino, que briga pelo título, né? Muito disso vai passar pela partida de hoje, entre Red Bull Bragantino e Flamengo, mas a partida entre Internacional e Red Bull Bragantino será domingo, 6h30 da tarde. Outra partida nessa faixa, no caso, nessa mesma faixa de horário, às 6h30 da tarde, é Fortaleza e Palmeiras. Então é um grande jogo aí, né, pro Fortaleza e pro Palmeiras, domingo, 6h30. E fechando a rodada aí, na segunda-feira, 9 horas da noite,
a partida mais importante aqui da parte de baixo da tabela, né, sobretudo para nós vascaínos. Que partida é essa, Álvaro Silva, gente? Goiás e Cruzeiro, então, segunda-feira, 9 horas da noite, vai dar para todo mundo acompanhar esse jogo, né? Segunda-feira bruta, segunda-feira braba, de ressaca de geral, né? Todo mundo trabalha ali, louco para chegar em casa na segunda. Então, quando a gente chegar em casa na segunda, teremos uma partidaça para assistir, Goiás e Cruzeiro pela briga aí contra o rebaixamento, secador mais do que ligado. Se alguém tiver que vencer essa partida, que seja o Goiás. O Cruzeiro não pode ganhar esse jogo, mas o empate também não seria de todo ruim, desde que o Vasco pelo menos consiga empatar contra o Atlético Paranaense. Agora, se o Vasco não empatar, não fizer ponto contra o Atlético Paranaense e o Cruzeiro empatar com o Goiás, o Vasco perde uma posição, ainda tem a questão do Bahia. Então é muito importante a gente vencer aí o Atlético Paranaense. Já já vou falar disso aí. Agora vamos virar a chavinha, mudando de assunto, meus amigos e minhas amigas. Matheus Carvalho, muito conhecido como Matheus Cocão, que chegou aqui no Vasco da Gama por empréstimo, com vínculo de empréstimo até o fim dessa temporada. Ele que pertence ao Náutico de Pernambuco. O diretor, um dos diretores lá do clube pernambucano do Náutico, né, de Recife, Rodolfo Moreira, afirmou que o Vasco teria o interesse aí de exercer o direito de compra de Matheus Carvalho, que ele, no caso o passe do atleta está avaliado em R$2.400.000. Então, segundo o dirigente aí do Náutico, né, o Vasco teria aí o interesse, no caso, existiria grande possibilidade, né, do Vasco exercer o seu direito de compra e ir adquirindo então os direitos de Matheus Carvalho. Na minha humilde opinião, embora sejam R$2.400.000 para o futebol é pouco dinheiro, mas embora eu acho que, sinceramente, não vale, com todo respeito ao atleta, ele até agora não mostrou valer, né, quase R$3 milhões, ele não mostrou aí ao que veio pro Vasco da Gama. É um jogador que não é rapaz, mas aí o cara dá passe de 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, e uma marcaçãozinha ali que para na frente do cara e só. Sinceramente, com todo respeito, não quero diminuir o atleta, nem o profissional, mas acredito que a gente tenha jogadores que possam fazer essa mesma função da base do Vasco, sem precisar gastarmos aí quase R$3 milhões, e ainda podemos valorizar os nossos ativos, tá? Não estou dizendo que pro ano que vem a gente tem que vir com um time de garotado, que eu quero dizer que se for para fazer uma aposta no jogador que já está aqui há um tempo e não está jogando e gastar aí quase R$2,5 milhões desse atleta, é melhor apostar em um ativo da nossa base, dando minutagens para o jogador e que vai valorizar muito mais e futuramente será bem melhor para o Vasco da Gama. Essa é minha humilde opinião em relação a esse assunto. Agora, mudando de assunto, o nosso Vasco da Gama anunciou agora há poucas horas, a Black Friday do Vasco da Gama. Isso mesmo, gente. Vai acontecer uma grande Black Friday aí do Vasco da Gama em São Januário, envolvendo o Vasco da Gama e as lojas Gigante da Colina. E é o seguinte, o sócio... É isso mesmo, galera. Você aí, ó, você que tá ligadinho aqui, tá aqui no estado do Rio de Janeiro, ou na cidade do Rio de Janeiro, ou tá pertinho do Rio, não importa, mas que vai se fazer presente no Rio, é o seguinte: a partir de hoje, 8 horas da noite, horário exclusivo para sócios torcedores, tá? Então, de 8 às 10 da noite, horário exclusivo na Black Friday do Vasco da Gama para sócios torcedores. Então, você que é sócio torcedor do Vasco da Gama, que está no Rio de Janeiro, não perca essa chance, dá um pulinho lá nas lojas Gigante da Colina de São Januário, que você não vai se arrepender. Descontos aí de pelo menos 50% aí em alguns produtos, super vale a pena. Dito isso, agora vamos falar um pouco aqui de Atlético Paranaense e Vasco. Nosso Vasco viaja para Curitiba, no caso para Paraná, né, obviamente, para enfrentar o Atlético lá na casa deles. Os ingressos já foram esgotados de forma antecipada, tanto os ingressos do clube mandante, que é o Atlético Paranaense, quanto os ingressos do clube visitante, que é o nosso Vasco da Gama, né? Então, casa cheia, ingressos esgotados já para essa partida, a partida qual será no próximo sabadão, também conhecido como depois de amanhã, 7h30 da noite. Então, repetindo, hein? Sabadão, 7h30 da noite. Para você que gosta de um pagodinho, de um pé na areia, de uma caipirinha, para você que gosta de uma segura a onda que tem jogo do Vascão 7h30 da noite. E para você que já gosta de uma balada, de uma noitada e coisa e tal, já é o esquenta, né? Já é o abre-noite aí, né? Já o início aí do sabadão, o jogo do Vascão 7h30, vai acabar 9h30 ali, uma hora boa na hora de jantar, na hora de pedir uma pizza, na hora de dar um rolezinho, comer um pastel, de levar a dona para tomar um sorvete, né? É um horário muito bom, diga-se de passagem, né? E também gostei que o Vasco vai jogar à noite, que a gente tem essa maratona aí de 3 jogos em 7 dias,
Então tá fazendo muito calor aí no nosso país inteiro aí nesses últimos dias, né? Então o nosso clube, o nosso time atuando à noite, né? Eu acho que o desgaste físico, né, será menor. Agora, meus amigos e minhas amigas, quem deve voltar para essa partida aí, lá do lado adversário do Atlético Paranaense, é o atacante Vitor Roque, né? Ele que é um grande jogador, na minha opinião, é um baita jogador, é novo sim, né? Mas já vem aí despertando olhares de grandes times, tem tudo para ser um ótimo jogador. Só que eu quero que se dane amanhã, eu quero que se lasque, eu não tô nem aí para Vitor Roque, nem para Atlético Paranaense nesse sábado aí. Quero que o meu Vasco passe o carro, com todo respeito aos atletas lá, à equipe adversária. Eu quero que o nosso Vascão passe o carro e ganhe e não tome conhecimento, mas só a título de informação, o Vitor Roque pode voltar a jogar contra o Vasco da Gama. Quem volta também é o nosso lateral direito, Paulo Henrique, né? Que agora Puma Rodrigues coloca aí uma pulguinha atrás da orelha do nosso treinador Ramon Dias. Mas vale lembrar também que o Puma Rodrigues defensivamente não apresenta nem metade aí do que apresenta o nosso lateral direito, Paulo Henrique. Eu acho que, na minha opinião, Paulo Henrique deveria voltar ao time titular. Puma Rodrigues marcou um golaço, marcou, mas deveria retornar ao banco. E aí sim, na segunda etapa, dependendo ali da situação da partida, por que não, quem sabe, colocar o Puma Rodrigues como ala direito, como ponta direita, porque ontem ele se mostrou que ele faz bem esse papel. O problema do Puma é quando ele precisa defender, defendendo que às vezes ele não tem êxito ali na marcação e acaba errando bastante, mas ofensivamente ele vai bem. E quem está fora dessa partida é o Rossi, que foi expulso aí, cumpre suspensão automática. Diga-se de passagem que ontem à noite, após o término da partida, o Rossi foi até suas redes sociais e pediu desculpas, né, para eu, você, todos nós torcedores do Vasco da Gama, pela expulsão, por estar prejudicando, entre aspas, né, o nosso elenco aí, prejudicando o nosso time nessa reta final. Na boa, Rossi, você tem meu perdão, tá desculpado, meu querido. Agora, eu acho, né, gente, que o Rossi ontem fez muito bem em bater de frente com os caras do Cruzeiro. Os caras estavam xingando ele o tempo todo, xingaram ele, xingaram o Maicon. Tentaram ontem criar um território hostil lá no Mineirão e se deram mal, né? Então, assim, o problema só é que o Rossi acabou pegando um pouquinho da pilha ali e acabou saindo um pouco do prumo e acabou sendo expulso, mas vida que segue. Meus amigos e minhas amigas, antes da gente estar encerrando esse vídeo aí, é o seguinte, eu vou abrir aspas para o nosso treinador, Dom Ramon Dias. Vocês viram lá no início do vídeo, eu coloquei ele falando, el Vasco não vai abarrar, área o que houver, não vai abarrar, hein? Então, é o seguinte, meus amigos, segue a arte na tela, vamos abrir aspas para o que Dom Ramon falou ontem após o término da partida lá em Belo Horizonte entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Abre aspas. Quando eu cheguei aqui, o Vasco estava em último e tinha 9 pontos. 9 pontos tinha o Vasco. Gente, torcedores do Vasco, 9 pontos. Então, gente, só nessa aspa aqui, ele falou 3 vezes que o nosso Vasco só tinha 9 pontos. Eu sempre falo isso pra galera, gente, a gente pode falar o que quiser do Ramon Dias, mas hoje a gente tem 41 pontos, é graças a esse cara, que ele pegou o Vasco, o último colocado, com 9 pontos, com 97% de chance de rebaixamento. Vamos seguir aqui o que eu estava falando, a aspas do nosso treinador. Abre aspas novamente para Ramon Dias. Hoje, quantos pontos temos? 41. Então temos que ficar felizes que o Vasco está competindo, lutando com todos os grandes times. O Vasco é um grande time e vai lutar até o final. Ponto, fecha aspas, para o treinador Ramon Dias. Eu concordo com ele. A gente vem batendo de frente com todas as grandes equipes do campeonato. A gente conseguiu aí buscar uma revirada aí nessa temporada, algo que a gente nunca tinha visto antes o nosso Vasco fazer em relação ao rebaixamento. A gente estava com 9 pontos, tinha 90, não, acho que eu falei errado, era 93%, falei 97%, peço perdão. A gente tinha 93% de chances de rebaixamento, numa draga sem precedentes ali, numa dificuldade, num abismo sem tamanho. Ele era treinador do Al Hilal, né? A Liga Árabe agora está mais do que rica, os holofotes do mundo inteiro se voltando para lá. Ele poderia continuar treinando lá outras equipes lá no mundo árabe, poderia treinar outras equipes que estavam disputando até mesmo títulos aqui no Campeonato Brasileiro, poderia retornar à Argentina, onde ele é muito querido, poderia até mesmo buscar uma equipe de segundo escalão a nível europeu e com certeza também na MLS, ou seja, ele tinha mercado na China também, ou seja, ele tinha mercado no mundo inteiro. Mas não, Ramon Dias veio treinar o Vasco da Gama, aceitou o desafio, chegou aqui no Vasco, eu já falei e vou reiterar toda vez que eu falar desse assunto. Chegou aqui no Vasco, pegou o telefone, trouxe Bruno Prachedes, vocês podem falar se joga bem ou não, mas trouxe Bruno Prachedes, trouxe o Paê,
Paulo Brax não teve nem a capacidade de pegar o avião e ir atrás do Payet. Foi o Ramon Dias que usou a sua capacidade de persuasão e o seu nome forte no futebol para trazer Dimitri Payet para o Vasco. Não só ele, né? Mas trouxe outros atletas como Pablo Verratti, como o Maicon. Não, o Maicon já estava no elenco. Pablo Verratti, o Gary Medel, né? Então, assim, tá de parabéns o nosso treinador. Obviamente, o mérito não é só dele, porque ele não entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores. Porém, todavia, entretanto, os mesmos jogadores que não estavam jogando nada, não estavam rendendo nada lá no primeiro turno. Tudo bem que a gente põe a culpa no Barbieri, mas a culpa também é dos atletas que não jogaram nada. Inclusive Pedro Raul aí, ó, tá mostrando até hoje aí que não vem jogando nada. Mas, por outro lado, não adianta você dar uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir, porque o cara não vai nem conseguir sair do lugar com o carro. A mesma questão é o Vasco. O Vasco trouxe reforços? Trouxe. A gente está muito longe de ser uma Ferrari, está muito longe ainda. Mas o Vasco trouxe reforços? Trouxe. Mas se tivesse, de repente, com um técnico aí, cabeça de bagre, a gente, de repente, possivelmente, já poderíamos já ter sido até mesmo rebaixados, assim como já foi aí o América Mineiro. Então, ó, meus parabéns ao treinador Ramon Dias. Se hoje a gente sonha com uma vaguinha na Sul-Americana, é graças a ele e os jogadores, tá? E se hoje a gente sonha, esqueci de falar aqui também, ajudou a trazer o Paulinho Paulo. E se hoje a gente se vê fora da zona do rebaixamento e consegue respirar, consegue aí, de repente, sonhar que ano que vem a gente não vai jogar a Série B, é graças ao nosso treinador Ramon Dias. Então, dito isso, é isso que eu tinha para falar para vocês, né, nesse vídeo aí de quinta-feira. Amanhã, ou hoje mais tarde, ou amanhã, eu broto aqui para deixar vocês mais bem informados. Tamo junto, família. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!